Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio do Terror na Esquina. Eu sou Marina Zampier. Quem me acompanha hoje é o Felipe Gomes. Oi, Fê! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. E aí, Marco? Depois desse nosso mega desencontro do último episódio. Desencontro, né? Desencontro é apelido, né? Antes, Mar, eu quero agradecer ao pessoal que está acompanhando o episódio de hoje, porque esse episódio é aberto pros apoiadores, Os então, nossos apoiadores, verdade. obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Gente, obrigada por acompanhar o episódio. Que bom que vocês puderam estar aqui hoje. Você já assistiu a série Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro na Netflix? Não assisti. É boa? É, tem os episódios bons, tem os episódios ruins, igual toda antologia, né? Eu estava assistindo aqui bem de boa quando um dos episódios me fez lembrar de uma creepypasta bem antiga e que é brasileira. O episódio que eu assisti que me lembrou essa creepypasta chama Modelo de Pickman. Com suas obras de arte assustadoras, o introvertido Richard começa a alterar o senso de realidade do estudante Will. Ele é um episódio baseado num conto do Lovecraft, que eu não aparece aqui o nome e eu não vou procurar agora. Mas assim, eu achei esse episódio foi um dos que eu mais gostei. Esse e o primeiro, o lote 36 da série. Se você não for assistir a série, não quiser assistir nada da série, assiste o episódio 1 e esse que é o episódio 5. São muito bons. O resto não tá tão grandes coisa, não. Fica a dica, pessoal. E se você assistiu, comenta aí se vocês curtiram ou não. E aí, a creepypasta que eu me lembrei se chama A Galeria de Henry Beauchamp. Uh, Ela está disponível no site do Medo B. Alguém lembra do Medo B? lembro. Altas noites sem dormir. Altas noites sem dormir. E a moça que enviou essa creepypasta usa o apelido de Rina. E por coincidência é um apelido que eu usei por muito tempo também na minha vida. Então, sim, ela deve chamar Marina também, ou algum nome parecido, já tem minha. Como é que eu falo? A minha simpatia automática. Bom, deixa eu começar então a creepypasta. Aliás, essa creepypasta junta algumas coisas que eu gosto bastante. E lugares estranhos e rituais. Nossa, uma miscelânea. Se você entrar nesse pequeno e sujo bar em Paris, e se o bartender correto estiver atrás do balcão naquela noite, você pode ser capaz de ver uma galeria muito exclusiva que mostra os trabalhos perdidos de certo Henri Beauchamp. Mas, para poder entrar, você deve provar que é devoto do artista. Você será perguntado de forma clara em inglês perfeito: o que você gostaria de tomar nessa noite gloriosa? Responda: absinto. Não importa o que aconteça. Qualquer outra bebida, do uísque até água, irá lhe matar enquanto você dorme. A próxima pergunta vai ser sobre o tipo, e você deve responder uma das duas coisas. Aquilo que o próprio homem não suportaria tomar, ou aquele bom, o melhor de todos. Se você pedir qualquer outro absinto, de qualquer outra maneira, você será amaldiçoado com pesadelos por 13 dias. O sonho de cada noite vai ser pior que o anterior, até que no 13º sonho, esse pesadelo irá lhe atingir, lhe seguir, em cada momento de sua vida, desperta ou adormecida. Não tente enganar o bartender. A porta está trancada atrás de você. Você deve tomar o que ele lhe der, amaldiçoado ou não. Aquele homem tão poderoso ter lhe dado audiência é suficiente. Além disso, ouvi dizer que até os agonizantes elogiam seus drinks em seus momentos finais.
Se você veio até então sem selar o seu destino, o bartender irá dizer: tenha certeza de que você tome cuidado com isso. É o melhor que eu tenho. Daí em diante, você pode fazer uma de duas coisas. Diga palavra por palavra: eu superestimei minha força e eu lhe desejo uma boa sorte. Se o barman aceitar, você pode sair pela porta pela qual entrou, ileso e com nada ganho ou perdido, com exceção do tempo que passou aí dentro. Ou você pode continuar. Será lhe dado um copo de 7 faces de aro, com cada lado torcendo, sempre tão delicadamente em torno da bacia, até formar uma alça elegante e simples. Você também receberá uma muito, muito, muito especial colher de absinto, na forma de uma chave. Os buracos no topo da chave servem como ponto de drenagem para o álcool se derramar sobre o cubo de açúcar. E claro, uma garrafa sem marcas, há muito tempo despojada de seu rótulo, pedaços de papel pregados ao lado, coberta com a podridão de décadas passadas. A colher é totalmente plana, mas tem 2 lados distintos, um com um sulco ao longo do eixo da chave e um sem. Vire o eixo para o sulco, que esteja de cabeça para baixo. Se você tentar isso com o sulco para cima, seu absinto vai ter um gosto horrível, seu nariz vai queimar, seus olhos irão murchar em suas órbitas, com horrores inimagináveis que não pertencem a este mundo. Agora, se sua colher está posicionada do jeito correto, comece a preparar o absinto como faria normalmente. Coloque o cubo de açúcar na colher, derrame o álcool sobre ele para que ganhe sua cor e suas qualidades especiais. Diga saúde ao seu amigo barman e vire o drink de uma vez só. Se não o fizer, o absinto vai queimar cada entranha que tocar com o poder e a dor do ácido sulfúrico. Se você fez tudo certo, as já fracas luzes vão se apagar e as trevas consumirão o bar. Não tenha medo. As trevas são sinal de que você foi admitido na exposição. Espere em meio à escuridão. Fique silencioso como os mortos, para que o bartender não resolva torná-lo um. Eventualmente, não vai demorar muito, só uns 2 ou 3 minutos. Um holofote verde vai brilhar intensamente em uma porta na parede mais distante do bar. O bar será banhado em verde e não apenas do projetor. Pequenas esferas luminescentes gentilmente passarão pela porta. Pequenas esferas luminescentes gentilmente passarão pela sala, e barman não estará mais lá, nem qualquer outra pessoa que estivesse ali dentro antes. Não há perigo a partir deste ponto. Considere um ponto seguro. Se você não terminou o absinto, não precisa, mas talvez precise do álcool. De qualquer jeito, pegue a colher e a coloque na fechadura do portal iluminado em verde. Ele irá se encaixar perfeitamente e chegar até o fim da fechadura com um clique ressonante. Lá dentro há um pequeno elevador, com a mulher mais linda que os olhos mortais podem imaginar, banhada em luz verde, com tal ângulo que a luz reflete atrás dela na forma de 2 asas. A fada verde em pessoa irá lhe perguntar: vai subir? E considerando tudo pelo que você acabou de passar, só faria sentido dizer que sim. Agora você tem mais um obstáculo para passar. Ela irá lhe perguntar, enquanto você atravessa a linha entre o bar e o elevador: como você compararia o surrealismo de Belchamp ao de, podemos dizer, René Marguerite? Para sua resposta, você deve dizer: eu vim para ver mais do que arte essa noite. Se você não responder assim, o holofote verde vai se apagar, as portas irão se trancar, e o elevador vai descer por uma negrura aparentemente infinita, antes que uma luz vermelha comece a brilhar cada vez mais, enquanto o elevador se aproxima das profundezas do inferno. Agora, se o elevador começar a subir, a luz verde também irá desaparecer, mas em seu lugar estará o brilho frio da lua,
Antes mesmo que você a reconheça, o elevador vai atingir o topo do seu. Bem, vamos chamar de eixo, para que não fique muito intricado. Não estou tão certa sobre isso como estou do restante, mas eu ouvi dizer que se a fada verde beijar sua bochecha enquanto ela sai do elevador, você sempre será abençoado com inspiração e criatividade. Uma musa permanente e sempre imutável. Você não pode pedir a ela, não pode beijá-la. Ela deve fazer isso por sua própria vontade. Senão, bem, nada. Mas não há razão para fazer isso de qualquer jeito e enfurecer a mulher, que é responsável por manter as pinturas de Beauchamp seguras por tanto tempo. Você vai sair do elevador e entrar em um salão da virada do século, com um grande pôster de Henri Beauchamp no lado esquerdo da parede oposta. Do direito está uma porta. Tomar algum tempo para ler o pôster é uma ideia razoavelmente boa, já que explica a importância de Monsieur Beauchamp. Veja bem, ele era um surrealista dos anos 20, sempre tentando fazer uma arte livre de qualquer tipo de premeditação. E conseguiu fazê-lo. Depois de uma noite em um pequeno e sujo bar em Paris, ele começou a pintar padrões. Primeiro eram padrões geométricos, depois fractais completos, e então imagens que estariam nos jornais no dia seguinte. Depois, na semana seguinte, 50 anos no futuro, 100 anos no futuro, 200 anos no passado. Então, na última noite de sua vida, ele raptou 3 garotas de suas casas à noite, assassinou-as e pintou suas obras-primas em vermelhos e amarelos, com sangue e a bile das virgens. Ele cometeu suicídio imediatamente depois de ter pintado as 13 telas. E elas estão atrás da porta. As primeiras 6, à esquerda, mostram numa ordem da esquerda para a direita a gênese do universo, a única forma verdadeira de Deus como visto pelos olhos do homem, a verdadeira imagem de Jesus Cristo, as nuvens do paraíso se alastrando, todos os papas do primeiro até faces ainda não reconhecíveis, e um retrato da aparência de Jesus em sua segunda vinda. As outras 6, à direita, mostram, da direita para a esquerda, o cataclismo do universo, a única visão verdadeira de Satã que pode ser vista aos olhos humanos, a verdadeira imagem de Judas, as chamas do inferno se alastrando, todos os demônios encarnados em humanos, do primeiro até faces ainda não reconhecíveis, e um retrato do anticristo em sua vinda. Agora, 6 e 6 fazem 12. E sobre a 13ª? A 13ª pintura está virada ao contrário, sua imagem encarando a parede. O espaço em torno dela é amarrado acima em um diâmetro muito grande, e sob a imagem invertida há um sinal em 3 línguas. No topo, há as escrituras dos serafins. Na última linha, as runas das maiores ordens demoníacas, e no meio, em letras romanas. Todos dizem: não toque. Como beijo, não posso dizer se essa parte com muita clareza, mas ao mesmo tempo eu ouvi que, de alguma forma, enquanto morria, Beauchamp esfolou sua pele, seus órgãos, sua própria alma, em alguma forma de colagem. Como ele usou seu próprio corpo para criar uma obra-prima tão terrível, eu nunca poderia dizer, nem me arriscara tanto. Então, se você conseguir, talvez você consiga virar a pintura e me dizer como é. Algum dia, talvez você possa me contar sobre ela enquanto tomamos um drink. E aqui eu tenho que usar a assinatura do blog, que é a melhor possível. Bons pesadelos. Ai, ai, eu Uau, gosto de pasta. uau. Nossa, é interessante. Agora eu tô vendo aqui os comentários no blog que te chamando de fraquinha, mas eu nunca achei fraquinha. Eu gostei, sempre gostei. Sabe, porque ela tem realmente seu tom, Mar.
Ela tem muito seu tom, ela é sua cara. Mas sabe por quê? Ela lembra muito Ah, Reservoir. acho que é por isso que eu gostei dela. Ela lembra bastante Reservoir. Lembra mesmo. Bastante. É tipo um ritual pra você entrar nesse lugar, Aham, basicamente. exatamente. E ele meio que conta tudo, desde a criação até o apocalipse, o final da vida. Uhum. Mas e aí, que tu acha de tudo isso, da galeria, da fada, do Belchamp, que ele chama, né? Eu devo ter usado uns três, quatro jeitos de falar diferente, né? Francês, né? Belchão. Mas Mas, e aí? assim, eu acho muito interessante, porque todo mundo fala que para tomar absinto tem que ter um ritualzinho, né? Coloca a chave, aí coloca o líquido, coloca o açúcar. Então, eu não sei, gente, eu não sei preparar absinto, pelo que vocês podem observar. Mas essa questão desse ritual do absinto é de fato é real? Diz que é uma bebida muito amarga, né? Então, se não puser o açúcar, a água gelada, o gelo, fica Mas qual é a da difícil de tomar. chave? Não, é porque tem a colherinha. Como é que você faz? Você coloca o copinho, aí você coloca uma colherinha própria, coloca o cubo de açúcar. Aí você coloca o absinto passando pelo cubo de açúcar. Quando você acabou de pingar o absinto, você coloca fogo no cubo de açúcar. Entendeu? Tá apoiado na colherinha. Aí você vai jogar água gelada para completar o copo. Mistura com a colher e toma. Entendeu? É, eu tive que jogar aqui no Google pra ver o que é uma colher de absinto. Eu vou mostrar aí pra vocês. Mas, nossa, do jeito que você explicou, dá pra entender perfeito, Má. É que Tá, bom. mas pra você passar o absinto nessa colher, meu Deus, isso aqui vai cair tudo pra fora. Não, tem que ser com muita paciência. O negócio é uma bebida muito forte. Ah, sim, ela é realmente chata. Uhum. Que da hora! Nossa, agora eu quero tomar absinto. Putz, também nunca tomei, sempre quis tomar. Olha que da hora, que Mas bonito. assim, o absinto teoricamente não tá dentro do copo, né? Ele você teria que despejar por cima do açúcar, então não teria mais açúcar. Essa imagem é realmente não faz muito sentido. Aí depois você coloca o fogo pra tentar diminuir o teor, né, O de teor álcool. alcoólico do absinto, é. É, porque você sabe que se colocar fogo não diminui tudo, né? Não Não, queima mas tudo. não queima todo. Mas fora o ritual do absinto, óbvio, a fada tá relacionada ao absinto, porque absinto você já pensa em fada, duende, muita loucura. O absinto é chamado de fadinha verde também, né? Será que é tipo o grau que o absinto te dá? Que seria essa fada te beijando com inspiração, é você tipo, meu, virando a chavinha na cabeça? Porque no período gótico, no romance gótico, o absinto era o elixir dos franceses, né? Dos poetas franceses, do cara que escreveu do Bram Stoker e do Lord Caraca. Byron. Eu posso estar misturando também as épocas, gente. Do Lord Byron eu tenho certeza, do Bram Stoker eu não tenho tanta certeza. Byron, eu acho que eu lembro dele que ele escrevia Ele umas coisas desafiou, muito bizarras, né? e ele que desafiou a Mary Shelley a escrever Frankenstein, né? Que é o literatura gótica básica, precursor da. Com o Google rápido no Wikipedia. O absinto foi especialmente popular na França. Olha, Marina, toda conceito. Sobretudo pela ligação aos artistas parisienses de finais do século XIX e princípios do século XX, até a sua proibição em 1915. Recentemente ganhou algumas popularidades com a sua legalização em vários países. É também conhecido popularmente como Fada Verde ou La Fée Verte. Gastei todo meu francês aqui, gente, em virtude de um suposto efeito alucinógeno. Eu acho que o Duolingo podia patrocinar a gente, hein? A gente tá gastando inglês e francês aqui com gosto. Com certeza. Van Gogh, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Hemingway, Picasso.
Proust, Lord Byron, Fernando Pessoa eram adeptos da Fada Verde. Bom, outra creepypasta que eu tenho aqui não combina. Por quê, Mar? Qual que é a. É aquela que você me mandou, não jogue o jogo das faces. Lembro. Mas é bem legal. É boa. Por favor, não jogue o jogo do rosto, ou face game. O face game pode ser jogado por 4 ou mais pessoas. Os jogadores devem começar o jogo sozinhos e na escuridão absoluta. Se alguma fonte de luz ou observadores estiverem presentes, o jogo falhará. Mas o jogo em si é simples. Os jogadores formam um círculo, com o jogador no centro. O jogador no centro é chamado de juiz. Os jogadores que formam um círculo são chamados de pretenders. No centro do círculo, o juiz gira no sentido anti-horário, enquanto os pretenders ou pretendentes giram no sentido horário ao redor dele. Os jogadores continuam a girar até que o juiz anuncie em voz alta: eu me pergunto, de quem é o rosto que encontrarei? Os pretendentes então congelam e dão 3 passos para trás, ampliando o círculo. O juiz não pode mais ter certeza de quem ou o que está onde. Eles devem se aproximar do primeiro pretendente e tentar identificá-lo tocando seu rosto. Se o juiz tocar qualquer parte de um pretendente além de seu rosto, ou se um pretendente se mover ou falar, o jogo falha. Um pretendente pode zombar, torcer o nariz ou manipular o rosto de qualquer outra forma para torná-lo mais difícil de identificar. Quando o juiz está confiante sobre a identidade do pretendente, ele anuncia em voz alta: este rosto pertence a fulano de tal. Se o juiz estiver incorreto, o face game termina. Caso contrário, o jogo continua e o juiz se aproxima do próximo pretendente. Se o juiz identificar corretamente todos os pretendentes, ele vence o jogo e o jogo termina. Se um pretendente conseguir enganar o juiz, todos eles vencem e o jogo termina. Há, no entanto, um terceiro resultado possível. Durante o face game, é possível que o juiz toque em um rosto que não consegue identificar. Um rosto que pertence a alguém ou algo que não estava presente quando o jogo começou. O forasteiro. O juiz deve tomar seu tempo com o rosto do forasteiro, certificando-se de tocar cada parte. Eles não devem ser desencorajados ou assustados por feridas que sangram, saliências estranhas ou coisas que se contorcem sob a carne do forasteiro. Mesmo que o forasteiro morda o juiz, lamba ou torne a pele abrasiva, o juiz deve continuar até que tenha tocado cada parte de seu rosto. Os pretendentes devem permanecer em seus lugares. Eles não devem se mover ou falar, independente de quaisquer odores desagradáveis, sons não naturais ou mudanças de temperatura que o forasteiro possa produzir. Quando o juiz tiver tocado completamente cada parte do rosto do forasteiro, ele deve anunciar em voz alta: não sei a quem pertence este rosto, mas com certeza é o rosto mais bonito de todos. O forasteiro então desaparece e o face game termina. No entanto, se os pretendentes se moverem ou falarem, se o juiz falhar em tocar completamente o rosto do forasteiro ou não pronunciar a frase de final de jogo corretamente, ou se o forasteiro personificar com sucesso um dos pretendentes, o forasteiro vence o jogo.
E o que acontece se o forasteiro vencer o Face Game? Meus melhores amigos e eu descobrimos na noite de Halloween de 1999. Leve como uma pena, rígida como uma tábua. Leve como uma pena, rígida como uma tábua. Nós 5 cantamos, mas Amy não se mexeu. Meus dedos doem. Eu estava começando a suar no porão inacabado e abafado de Clara, e pensei que escolher nosso amigo mais pesado para o ritual de bruxaria poderia não ter sido a melhor ideia. Eu queria desesperadamente que funcionasse. Eu acho que todos nós queríamos. Principalmente porque agora que tínhamos 12 anos, o Halloween começou a parecer meio chato. Erika havia roubado a cópia de Scream do irmão, mas isso não nos fazia pular e gritar como costumava fazer. Scream, gente, é o pânico. Comer tanto doce fez com que todos nós nos sentíssemos mal do estômago, e as velas tremeluzentes que Cristina havia montado pareciam clichês em vez de assustadoras. Todos nós queríamos aquela magia especial do Halloween de volta, mesmo que fosse apenas por mais uma noite. A porta do porão se abriu com um rangido. Todos nós pulamos e deixamos Amy cair. Ai! Amy gemeu, segurando a cabeça. A irmã mais velha de Clara, Holly, estava iluminada por trás pelo retângulo de luz no topo da escada do porão. Você ainda está tentando fazer esse truque estúpido? Holly zombou. Você sabe que é falso, certo? Holly era 2 anos mais velha que nós, e, segundo ela mesma, cerca de 10 vezes mais legal. Talvez fosse apenas o porão sufocante ou minha frustração com nossa decepcionante noite de Halloween. Mas de repente, eu simplesmente não aguentava mais o complexo de superioridade de Holly. Ah, deixe-me adivinhar, eu retruquei. Aposto que você conhece um truque que realmente funciona, né? Ai, como eu gostaria de poder retirar essas palavras agora. A boca de Holly abriu e fechou, silenciosamente algumas vezes. Ela não podia acreditar que uma das amigas de sua irmã mais nova havia realmente falado com ela. Eu conheço. Holly cuspiu quando sua mandíbula finalmente começou a trabalhar novamente. E eu posso provar. Bateu a porta do porão ao sair, e podíamos ouvir os pais de Clara arengando com ela no andar de cima. Todos nos entreolhamos e rimos. Holly se foi há muito tempo. Aqui. Ela desceu as escadas e empurrou uma folha de papel impressa em minhas mãos. The Face Game. Leia o cabeçalho. Este não é um jogo que você conhece, eu bufei. Você acabou de imprimir de algum lugar. Olha, a tinta ainda nem secou. Você está com muito medo de jogá-lo. Enfim, vou falar com meu namorado, então não suba. Holly gritou por cima do ombro antes de bater a porta e a gritaria começar mais uma vez. Lemos as instruções várias vezes. Não parecia complicado, mas, como pré-adolescentes, eu me perguntava sobre o Face Game. Parecia tão simples, tão anônimo. Quem criou isso? Por quê? Na época, eu não tinha nenhuma resposta. Nós 5 formamos um círculo, esperando que os pais de Clara desligassem a televisão e fossem para a cama. Quando a casa finalmente ficou silenciosa, nós começamos. Eu me ofereci para ser o juiz. Parecia fácil no papel, mas girar em círculos no porão abafado e escuro como o breu de Clara subiu à minha cabeça imediatamente. Eu mal tinha girado 5 vezes quando o chão começou a tremer sob meus pés. Eu me pergunto, de quem é o rosto que encontrarei? Eu gritei, enjoado, começando o jogo. Parecia que havia muito mais do que apenas passos de meus amigos circulando ao redor no escuro. Mas quando eu falei, todo o som parou. Ficar parado na escuridão completa fez-me sentir como um astronauta de um dos documentários que assistimos na escola, flutuando sozinho no vazio hostil sem luz do espaço. Com um arrepio,
Dei um passo à frente, depois outro. Onde estavam meus amigos? Segurei as mãos na minha frente e cambaleei cegamente para frente. Quando meus dedos tocaram a carne, eu quase gritei. Um rosto. Felizmente, o primeiro foi fácil. Era um rosto redondo, com traços macios e rechonchudos. E, se isso não bastasse, havia uma gota de suor nele. Isso significava que só poderia pertencer a Amy, a garota que estávamos tentando levantar com nosso feitiço. Apalpei seu rosto só para ter certeza e gritei. Este rosto pertence a Amy Leyland McCage. Ouvi Amy soltar um suspiro de alívio. Ninguém mais falou. O jogo continuou. O rosto seguinte era ossudo e contraído. Quem quer que fosse, não queria facilitar as coisas para mim. Ele franziu tanto o nariz e os lábios que, por um momento terrível, pensei que estava tocando o forasteiro descrito nas regras. Mas então percebi que o que quer que eu tivesse tocando aparava as sobrancelhas e usava shampoo de morango. Apenas uma pessoa que eu conhecia era tão chata. Este rosto pertence a Clara Simons. Errado! Cristina riu. Passos repentinos, um joelho batido praguejando. Kesley acendeu as luzes novamente. E eu estava na frente de Cristina. Clara estava atrás dela no círculo. A escuridão me deixou mais sensível ao cheiro, eu suponho. E além disso, eu imaginei que apenas Clara tentaria me enganar. Eu tinha esquecido como Cristina podia ser sorrateira. Meus amigos, os pretendentes ganharam o Face Game. Senti minhas bochechas queimando. Estúpido jogo de impressão de papel de Holly tinha sido mais difícil do que eu pensava. E eu parecia e me sentia um idiota. Eu estava zangado com eles, mas ainda mais zangado comigo mesmo. Bem, já que você ganhou, Cristina, por que você não é a próxima juíza? Eu desafiei. Cristina apenas deu de ombros. Percebi que nenhum dos outros entendia por que eu estava com tanta raiva. Eles não entendiam a tensão e o medo de ser o juiz. Aquela estranha sensação de tocar um rosto de repente desconhecido no escuro. Antes que eu percebesse, as luzes se apagaram e começamos a girar. Eu não sei se Cristina tinha uma tolerância maior para tontura ou se ela só queria se exibir, mas ela girou pelo que pareceu uma eternidade. Doces espirraram em meu estômago e eu me perguntei o que aconteceria se alguém desmaiasse durante o face game. Eu me pergunto, de quem é o rosto que encontrarei? Cristina suspirou com uma voz cantante. Nós congelamos. Depois de dar 3 passos para trás, aquela sensação estava de volta. A sensação de estar sozinho no universo. Não havia nada a fazer, a não ser esperar que mãos tocassem meu rosto. Ouvi pés se arrastando, balançando, uma risadinha mal contida. Este rosto pertence a Clara Simons. Clara gemeu. Cristina seguiu em frente. Ela mal levou 2 minutos para identificar o próximo pretendente. Este rosto pertence a Erika Rebecca Moss. Cristina estava se movendo rápido, talvez rápido demais. Ouvi seus passos incertos quando ela quase saiu do círculo e teve que voltar, tateando o caminho no escuro, assim como eu. De repente, Cristina engasgou. E então silêncio. Por que ela estava demorando tanto? E quando foi que o porão de Clara ficou tão frio? Eu estremeci. Se não fosse pela escuridão total, eu teria certeza de que conseguiria ver minha respiração. Um cheiro desagradável de ovo podre invadiu minhas narinas. Algo estava errado. Eu queria desesperadamente perguntar a Cristina o que estava acontecendo, mas ainda assim... Se um pretendente se mover ou falar, o forasteiro ganha o jogo da face. O face game. Se um pretendente se mover ou falar, o forasteiro ganha o face game. Houve um barulho doentio e gorgolejante, seguido por outro som mais reconhecível. Cristina chorando. Eu não sei de quem é esse rosto. Cristina soluçou.
Mas certamente é o mais lindo. Eu não aguentava mais. Eu não me importava com o que acontecia depois que o jogo terminava. Só tinha que parar. Tropecei para frente na escuridão total, procurando o interruptor de luz. Eu deveria ter escorregado em saquinhos de feijão e embalagem de doce, ou batido na mobília do porão. Devia ter encontrado as escadas, mas a escuridão parecia durar para sempre. Clara? Cristina? Eu perguntei nervosamente. Nenhuma resposta. Foi como se minhas palavras tivessem sido engolidas. Abracei-me contra o frio, mas foi inútil. O frio penetrava até os ossos. Quando segurei minha mandíbula para impedir que meus dentes batessem, pensei com certeza que podia ouvir alguém gritando, mas parecia muito distante. Não importa o quanto eu andasse para frente ou para trás, não conseguia alcançar a parede do porão. Ajoelhei-me e toquei o chão. Em vez do tapete de Clara, toquei em algo frio e liso como gelo. Tem alguém aí? Eu chorei. De algum lugar atrás de mim, ouvi um som baixo e estrondoso que poderia ser uma risada. A próxima coisa que eu soube, eu estava cego. Uma figura escura, cercada por luz, gritou para mim. O que vocês idiotas estão fazendo aqui? Mamãe e papai estão chateados. Conheci aquela voz. A irmã mais velha de Clara, Holly, no topo da escada mais uma vez. Meus amigos estavam espalhados pelo porão como brinquedos quebrados, aterrorizados e exaustos. Todos, menos Cristina. Cristina estava no centro da sala, com um rosto inexpressivo. Ela abria e fechava os dedos das mãos e dos pés, como se os usasse pela primeira vez. Ela contorceu os músculos do rosto, como se tentasse entender como movê-los. E então, ela sorriu. Seu jogo estúpido não funcionou, Cristina gritou escada acima. O resto de nós se entreolhou. Tinha funcionado muito bem. Cristina havia tocado o forasteiro. Ela deveria saber disso melhor do que ninguém. E ainda... Claro que não funcionou! Holly revirou os olhos. Acabei de imprimir de algum quadro de mensagens para que vocês, perdedores, não me incomodassem enquanto eu falava com o Brandon. Ele nem gosta de você, Cristina disse categoricamente. O quê? Os olhos de Holly se arregalaram. Por que você não pergunta ao Brandon o que ele fez com a Shelley Spicer do segundo período na festa de boas-vindas de Alex Hoffeld? Cristina zombou. Como você sabe disso? Holly gaguejou. De qualquer forma, Brandon nem foi. Ele me disse. Não foi isso que ele disse a Shelley. Pergunte a ele, você vai ver. Sem outra palavra, Holly bateu a porta. Todos nós nos olhamos. O quê? Cristina deu de ombros, examinando as unhas. Holly Simons é uma vadia. Ela mereceu. Cris, o que aconteceu com você? Eu perguntei. Cristina bufou. Não me diga que você ainda está falando sobre aquele jogo estúpido. Pouco antes de tudo ficar estranho, você encontrou o forasteiro, não foi? Eu ouvi você, mas certamente é o rosto mais bonito de um... Não me diga que você realmente caiu nessa. Cristina jogou a cabeça para trás e riu. Eu só estava brincando com vocês. Você ainda é um bebê. Quero dizer, nenhum de vocês estava com medo, certo? Cristina olhou de rosto em rosto, um por um. Cada um dos meus amigos balançou a cabeça. Eu não podia acreditar. Eu tinha visto como eles estavam confusos e assustados quando o Face Game finalmente terminou. Eu sabia que, como eu, eles estavam tremendo e perdidos, presos naquele outro lugar frio e escuro. Eu me senti traído, mas não podia culpá-los. Havia um novo olhar ameaçador no rosto de Cristina, como se algo antigo e cruel estivesse olhando por trás de seus olhos. Acho que, em um nível mais profundo, eu já sabia a verdade. A verdadeira Cristina se foi para sempre.
presa naquele abismo congelante, e talvez até destinada a se tornar um forasteiro. A coisa que voltou para dentro de sua concha era algo completamente diferente. Um forasteiro. E não teve nenhum problema em colocar meus amigos contra mim. Éramos jovens, impressionáveis, e, para ser honesto, com medo do que Cristina havia se tornado. Ao longo do outono e do inverno, Cristina me seguiu. No redemoinho das folhas da esquina, quando o ônibus escolar amarelo dobrou, do lado de fora do meu banheiro na escola, de pé na neve recém-caída, do lado de fora da janela do meu quarto. Ela nunca falou, mas a mensagem era clara. Nunca fale do que você sabe. Uma vez que ela estava confiante do meu silêncio, Cristina, ou a coisa dentro dela, começou a trabalhar em seu passatempo favorito, destruir a vida das pessoas ao seu redor. Seus pais se divorciaram alegando diferenças irreconciliáveis, mas eu sabia o verdadeiro motivo. Eles queriam fugir da filha, queriam escapar do forasteiro. Com o tempo, os jogos sádicos de Cristina afastaram Kelsey e Erika. Elas se tornaram seus novos alvos, e a maneira como ela os provocava durante o ensino médio cruzava a linha do bullying à tortura mais de uma vez. Aqueles que ficaram perto dela não tiveram tanta sorte. Ela viciou Clara em heroína no nosso primeiro ano, e Amy morreu em um acidente de carro quando Cristina a chantageou para dirigir bêbada na noite do baile. Às vezes acabava rápido, às vezes se arrastava por anos, mas Cristina sempre espremeu cada gota de sofrimento que pôde das pessoas ao seu redor antes de jogá-las fora. Para ela, ou aquilo, o sofrimento parecia ser uma espécie de jogo. Eu geralmente mantinha distância das fofocas da cidade, mas no caso de Cristina, era como ser o espectador de um terrível desastre natural. Eu simplesmente não conseguia desviar o olhar. Em bares e salões de beleza, fico sabendo das carreiras que ela deixou em ruínas, dos relacionamentos que destruiu, da dor e da morte que a seguiram como uma nuvem negra. Eventualmente, ela acabou na prisão, devido ao seu amor por jogos cruéis, manipulação e controle. Tenho certeza que ela aproveitou cada minuto disso. Alguns anos depois, encontrei por acaso um dos agentes penitenciários que trabalhava em sua unidade. Seu nome era Marcos, e ele tinha estudado com Cristina e eu. E, como eu, ele agora estava com medo dela. Notei um gesso em seu braço esquerdo. Ela basicamente controla o bloco de celas. Todos os internos têm medo dela. E os guardas também. Você deveria ouvir as histórias que os policiais contam. Aqueles que aprenderam em primeiro lugar. Disseram que ela estava subindo pelas paredes como uma maldita aranha. E isso nem é o pior. Estávamos parados no corredor de um supermercado movimentado, mas de repente me senti frio e sozinho, como quando jogamos face game. Mark olhou por cima do ombro antes de continuar. Pior é como ela manipula as pessoas. Sabe o que eu quero dizer? Eu fiz que sim. Pensei em Erika com a cabeça enfiada no banheiro de uma escola. Clara com uma agulha no braço. O braço de Amy pendurado para fora da porta de um carro enrolado em uma árvore. Outro dia, nós a pegamos em um depósito vazio com alguns outros internos. Todas as luzes estavam apagadas e eles estavam jogando algum tipo de jogo. Eu estremeci. Mark continuou. Nós a colocamos em confinamento solitário depois disso. E a solitária destrói todo mundo. Já vi os gangsters mais durões e assassinos psicóticos chorarem como bebês depois de alguns dias na solitária. Mas não ela. Cristina não. Podíamos vê-la pela câmera, apenas olhando para o nada. Mark parou e limpou a garganta. Desculpe se eu pareço um pouco assustado com isso, é que eu era um dos COs que interrompia qualquer jogo que eles estivessem jogando. E quando as luzes piscaram, eu juro que eu vi algo escuro e horrível parado no círculo com o resto deles. Desapareceu imediatamente. Então eu tentei colocar algemas em Cristina e ela quebrou meu pulso como se fosse um maldito galho.
Ele gesticulou para o braço. Olha, não conte isso para muitas pessoas na cidade, ok? Não preciso que todos pensem que tem medo de uma garota do ensino médio. Mas ele estava com medo. Nós dois estávamos. Especialmente depois que contei a ele o meu lado da história. Mark acreditou em mim. E ficamos de olho em Cristina o melhor que pudemos. Mas depois que ela saiu da prisão, o rastro esfriou. Faz apenas algumas semanas, mas notei uma tendência preocupante. Mais e mais pessoas parecem estar falando sobre o Face Game. Quando meus amigos e eu jogamos o Face Game, era apenas uma impressão anônima de uma sala de bate-papo online. Agora, parecia estar aparecendo em todos os lugares, em vídeos virais, nas conversas de criança voltando da escola para casa. Mark até encontrou as regras do Face Game grapeadas em um poste de telefone perto de sua casa. Só pode significar uma coisa. O forasteiro, vestindo a pele de Cristina, está espalhando a palavra do Face Game. Está tentando trazer mais do seu tipo para o nosso mundo ou encontrar o caminho de volta para onde veio? Eu não tenho nenhuma resposta, mas quando ando pelas ruas da minha antiga cidade natal, olhando para as expressões felizes das famílias que saem para um passeio noturno de outono, ouço uma voz melodiosa repetindo em minha mente. eu me pergunto, de quem é o rosto que encontrarei? Uau, Muito boa essa creepypasta também. muito boa essa creepypasta, Marina. Sabe, ela me lembra Garota Infernal, da Megan Fox. A Mega Fox, Lembra um filmaço pouquinho. também. Putz, caramba! Meu, e tipo, ele faz. Ah, quem escreveu, ele amarra tudo bonitinho. Tipo, começa dando as regras do game. Aí na hora que vai falar o que acontece, já começa a creepypasta dela contando. Uau, muito bom. Muito bom, cara. Foi o Berdify que escreveu essa creepypasta, Olha, o esse No cara tá de Sleep. parabéns. Eu acho que eu vou lá dar um prêmio pra ele. Mas imaginar o forasteiro contorcendo o rosto, mordendo a sua mão ou lambendo a sua mão. Acho que lamber é a pior parte. Lamber pra mim é pior. Lamber. Lamber é pior. Uma pessoa estranha te morder é uma coisa, uma pessoa estranha te lamber é outra, é Você tá, completamente tipo, diferente. jogando o game, você não tá chegando porra nenhuma, você tá com o rosto na mão, com a mão no rosto da pessoa, aí você sente aquele trem úmido passando na tua mão. E eu sou total a pessoa que se alguém fosse, se fosse jogar esse jogo, eu fosse uma pretendente, eu lamberia a mão do juiz, tranquilamente. Boa, Minha cara boa, fazer isso. boa. Mas eu pôr a mão na cara de alguém, alguém me lamber, meu Deus, que doideira. É, nossa, caraca. Mas Marina, a pergunta que não quer calar. Você Hum, jogaria esse jogo? Na real, tipo, na real, eu jogaria. Esse aí parece muito jogar. legal. Você acha que aconteceria alguma coisa? Acho que não, acho que não aconteceria nada, não. Sempre aquele pezinho atrás. Então, eu jogaria, mas você tentar jogar e ficar pensando que alguma coisa pode acontecer, será que não funciona meio como uma. Ah, como é que chama aquele trem lá? Quando todo mundo começa a pensar numa coisa só e essa coisa se torna verdade? Uma tupa? Isso. Será que não pode funcionar como uma tupa? Acho que pode funcionar, mas eu não acho que a tupa conseguiria trocar de lugar com uma pessoa. Ocupar o corpo de uma pessoa, assim. Então, tipo, mesmo serviria só pelo susto. Só pelo susto. Vamos jogar? Vamos. Vai ter que ter uma mais gente. Tem que O são pelo pessoal da menos 5 seita. pessoas. Uhum. O que vocês acham, ouvintes? Querem jogar o Face Game com a gente? A gente Vamos acha ver um o que o lugar. pessoal do chat fala. A Carol já mandou nem a pau aqui. Pô, a gente precisa de mais gente. Ó, já somos 3. O João também topa. A Nath também não. Cara, não, de verdade, jogaria. Fiquei animado agora.
É o primeiro jogo de creepypasta que eu passo, que eu vejo que eu jogaria esse jogo. Sabe qual outro que eu faria? Com um pouquinho de pé atrás, mas eu faria? O jogo do Qual? elevador. Cara, do elevador eu não faria, não. Ah, eu acho que eu faria. Mas os filmes de terror começam assim, exatamente. Tinha um canal, eu já devo ter falado disso, que chamava Ambuplay, que o cara fazia essas coisas, esses desafios e postava. Falou, Eu não... e inclusive você mandou pra mim o do jogo da boneca. Ah, foi mesmo, foi mesmo. Cara, o jogo da boneca é terrível. O pique-esconde, né? É, pique-esconde dentro de casa. Que é da creepypasta que eu narrei aqui, né? Ai, ai. Vamos fazer? Vamos chamar o Aislan pra jogar? Vamos Vamos. jogar? E aí a gente não pode gravar, né? Porque não pode ter ninguém assistindo. Ah, e ninguém pode falar, só pode falar a pessoa que é o juiz, né? É, só o juiz que pode falar. Aí, a Tá Carol já bom. é a nossa Final Girl. Final Girl. Já estamos tá montando nosso filme de terror já. Pessoal, o episódio de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das duas creepypastas. Conta aí pra gente no @terror na esquina, tanto no Twitter como no Instagram. Ou manda sua opinião pra gente pelo e-mail terrornaesquina@gmail.com. É o nosso E saque. exatamente. Obrigado por trazer essa creepypasta maravilhosa. Com certeza eu vou ter um pesadelo essa noite. Eu, pelo menos, vou demorar pra dormir por pensar demais. Mas você vai ficar pensando nos quadros do cara lá ou você vai pensar no forasteiro? Sei lá no que eu vou pensar. Só sei que eu vou demorar pra dormir essa noite porque eu sou muito emocionado. É, o que vier na cabeça tá valendo. Mas eu acho que vai ser no jogo no Face Game. Mas. E agradecer ao pessoal que É. acompanhou a gravação. Muito obrigado mesmo, pessoal. O pessoal do Apoia-se, vocês são sensacionais. E todos os nossos ouvintes, claro, que é essa comunidade incrível que a gente tá formando. É, gente, é muito divertido gravar com vocês, viu? Desculpa aí qualquer coisa. E eu sempre atraso um pouquinho, Não, mas tranquilo. é isso aí. É isso aí. Então, Obrigado, agora Mar. sim, gente. Eu que agradeço, Fê. Gostei demais de estar aqui hoje. Eu também. E agora a gente vai curtir mais um pouquinho, vitória do Brasil sobre a Sérvia. Torcer aí pro Hexa, vem Hexa, por favor. Falou, pessoal, e lembre-se, cuidado nas esquinas. Tchau. Tchau.